Não sei se vocês vão conseguir me escutar direito, tá? Gente, eu só peço desculpa pela resolução, tá? É o primeiro videozinho. Então, assim, com as minhas turmas anteriores, eu tava fazendo vídeo como se fosse de selfie, assim, sabe? Vídeo meu mesmo, falando. Então, mas como é de exatas, eu resolvi fazer assim, tá? Pra mim poder explicar melhor pra vocês. Então, assim, eu tô segurando o celular, eu tô sem o tripé. Tá? Então, vai ser assim mesmo o vídeo caseiro, tá? Tá. Então, hoje a gente vai falar de equação do segundo grau ou função do segundo grau, tá? Então, as duas coisas é a mesma, tá? São iguais, tá? É a mesma coisa que equação do primeiro grau ou função do primeiro grau, tá? Então, ele é um polinômio de grau 2, tá? De grau 2, descrito por ax², ou seja, esse 2zinho aqui é quem vai indicar se vai ser uma equação do segundo grau ou não. Se acaso não tenha esse termo, só tenho bx mais o c, então vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Não do segundo grau. Como eu tenho 2zinho aqui em cima, segundo grau. Tá. Aí, o que a gente vai ver, tá? Então, assim, além de saber o que é uma equação, de conseguir identificar o que é uma equação do segundo grau, desculpa, a gente vai conseguir identificar os coeficientes, tá? A gente vai conseguir identificar as concavidades e depois, por diante, as raízes, tá? Então, vamos lá. Identificando os coeficientes. Então, o que é o coeficiente? Os coeficientes são esses carinhas aqui, A, B e C. A, o B e o C na minha equação. O X é o brindezinho. Professora, você não tem um X. Não, não vai ter, tá? Não tem problema. Tá. Aí, agora que eu trouxe uns exemplos pra gente identificar quem são esses coeficientes, tá? Então, lembrando, os coeficientes são ali o A, B e o C. Professora, mas aqui não aparece A, B e C. Não. Por quê? Porque o A, B e o C, aqui ele tá numa forma genérica, tá? Aqui, o A, B e o C nada mais é do que os números que estão na frente do X. E o número sozinho. Deixa eu pegar uma caneta colorida aqui. Ó, que minha caneta colorida. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, quem que é o A? O A, quem que é o B e quem que vai ser o meu C, tá? Então, a gente vai só comparar com a genérica. Quem que é o A? É o que tá na frente do x². Quem tá na frente do x²? 3, professora. O B vai estar na frente do x, só do x, sem númerozinho lá em cima. Então, quem que tá aqui na frente do x sem númerozinho em cima? 4. E quem que é o C é o que tá sozinho. Quem que tá sozinho aqui? O 5. Tá? Então, vocês vão fazer... Ai, meu braço cansou. Vocês vão fazer assim por diante, tá? Então, vamos aqui nesse caso. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. O A, então, quem tá na frente do x²? É o 8. Lembrando, tá? Ele é o 8, porém, eu tenho que carregar o sinalzinho que tá na frente também. Aqui, todos eles são mais. Estão vendo, ó? Quando não tem sinal é positivo, tá? Então, assim, esses daqui são mais. Então, eu não preciso colocar o mais, porque quando não tem sinal, é positivo. Vou carregar o negativo, então é menos 8. Opa, tá certo. A professora tá bloqueando aqui. Tá? E quem que é o B? O B é quem tá na frente do X. Quem tá na frente do X nesse caso? O 2. O C
é quem tá sozinho. Quem tá sozinho aqui? O 10. Ok. A linha de baixo agora. Quem que é o A, quem que é o B e quem que vai ser o C. Lembrando, então, o A é quem tá na frente do x ao quadrado. Quem tá na frente do x ao quadrado aqui? Menos 3. Quem tá na frente do x é o B. Quem que tá na frente desse x aqui? Professora, não tem ninguém na frente desse x. Quando não tem ninguém na frente do x, tem o x, mas não tem número aparecendo, é o 1, tá? Porque o 1, ele é um elemento neutro da multiplicação. Qualquer coisa que eu multiplicar por 1 vai dar qualquer coisa, tá? E o C é o que tá sozinho. Quem tá sozinho é o 11. Essas três aqui que a gente acabou de fazer, tem os três termos, o A, o B e o C. A, B e C, A, B e C, tá? Isso aqui a gente chama de completa, tá? É uma equação completa. Agora, vamos passar para as outras três aqui do lado. Opa. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? A professora botou esmagado lá, tá? Então, de novo. O A, frente do x quadrado. Quem que é o A aqui, nesse caso? 56. Vai ficar bem esmagado ali, mas dá de ver, né? Acho que eu vou botar de azul, porque daí não confunde com a linha. Quem que é o B? O B é quem tá na frente do x. Professora, não tem x aqui nesse caso, então não podemos colocar 1. Quando nem o x está aparecendo, eu coloco 0, tá? Professora, mas o número sozinho também não tá aparecendo. Ele não tá ali, então também é 0, tá? Lembrando, o único que não pode ser 0 é quem tá na frente do x ao quadrado. Por quê? Se for 0 aqui, por exemplo, vai ficar 0 vezes x quadrado, vai ficar 0. Ele vai sumir. Sumindo daqui, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Ok? Vamos para segunda. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? Lá esmagado. O A, então, termo na frente do x ao quadrado. Menos 12. Quem que é o B? É o que está na frente do x. Tem x aqui? Não tem. Então, ele é 0. E o C é o número sozinho. Número sozinho, 15. Eu vou botar aqui embaixo, tá? Agora, nessa aqui de baixo. A é o termo que está na frente do x quadrado. Então, o meu A aqui, nesse caso, é 13. O B é quem está na frente do x. Quem está na frente do x, 12. E o meu C é o número sozinho. Não tem número sozinho aqui, então o meu C vai ser 0. Isso aqui, ó, tá vendo que ele só tem o A aqui na primeira. Aqui ele tem o A e o C. E aqui ele tem o A e o B. Ele não tem todos os termos como aqui. Então, a gente chama de equação incompleta. Tá? Incompleta. Mas não vai deixar de ser uma equação do segundo grau. Ok? Então, vamos lá, continuando. Agora, para toda equação, né, toda função, ela vai ter um gráfico. Então, assim como vocês viram lá na equação do primeiro grau, na função do primeiro grau, tem um gráfico, que é uma reta. Na equação do segundo grau, no caso, né, segundo grau, vai ser parábola, tá? E não é aquela parábola... Caiu a tampinha da caneta, olha. Parábola não é, no caso, aqueles contos lá de Jesus, tá, gente? Parábola matemática, tá? Então, assim, essas parábolas são dessa forma, tá vendo, ó?
é um C, né? Parecido com C. E ele vai ter, né, C para baixo, para cima. Ele vai ter para os lados, eu não botei aqui, tá? Mas é porque não vai ter tanta necessidade assim, tá? Então, assim, a gente vai conseguir identificar se ela vai ser para cima ou para baixo. Opa, para cima ou para baixo, ok? Então, assim, quando ela for com a concavidade voltada para baixo, tá? Com a boquinha para baixo, a boquinha aberta para baixo, é porque o meu A aqui é negativo, ou seja, o A negativo vai ter essa carinha aqui. A negativo vai ter essa carinha aqui, tá? Então, eu digo que é uma carinha triste quando o A for negativo. Então, A menor do que zero, ou seja, negativo para baixo. Quando o A for positivo, A positivo, A positivo, A positivo, ela vai estar com a boquinha para cima, ou seja, vai estar muito feliz, tá? Então, o A maior do que zero, ou seja, positivo, vai estar para cima. Tudo bem, gente? Até aqui, tranquilo, né? Agora, vamos para as raízes, tá? Ela vai ter algumas opções que a gente vai encontrar depois as raízes, tá? Então, assim, ou essa equação vai ter duas raízes diferentes, ou ela vai ter uma raiz, ou seja, duas raízes, só que as duas são iguais, então a gente fala que é uma raiz só, e ela não vai ter raiz. Então, uma dessas três opções aqui, tá? Vamos mudar de página. Vamos para cá. Então, assim, como que a gente sabe, né? Quando que ela vai ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz? Isso aqui, esse carinha aqui é o nosso delta, nosso discriminante delta, tá? Então, é ele que vai dizer, tá? Se a nossa equação vai ter uma, duas ou nenhuma raiz, ok? Então, assim, a gente vai resolver a continha, né? Óbvio. E daí, no final, lá no resultado final, quando o delta for positivo, ele vai ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, o que é uma opção, vai ter uma raiz apenas. E se o meu delta for negativo, a gente vai assumir que ele não tem raiz, tá? Nesse caso aqui do delta negativo, é para números complexos, tá? Então, a gente não vai ver isso agora, então fiquem tranquilos, tá? A fórmula do delta, esse triângulozinho aqui, gente, não precisa ficar gravando como delta, 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 tá? Se vocês quiserem falar, o triângulo, não tem problema, a gente vai entender. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse 4 aqui, gente, não se preocupem, é da fórmula. Então, assim, vocês já sabem identificar numa equação quem que é o a, o b e o c. Tendo o a, o b e o c, o 4 é da fórmula, vocês já sabem resolver o delta, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Nos exemplos. Calcule o delta. Então, assim, antes de qualquer coisa, dado uma equação de segundo grau para vocês vão ter que tirar essas informações. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, vamos tirar quem que é o A, B e o C. Quem que é o A aqui nesse caso? Quem tá na frente do x quadrado? 2. Quem que é o B? Quem tá na frente do x sozinho? 3. E quem que é o C? É o número sozinho. É o solitário. Tá bom? Então, a gente já tem o A, o B e o C. Vamos calcular o delta. Lembrando que a fórmula do delta, tá? É esta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Vou botar aqui em cima, tá? Ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Opa, vezes aqui, tá?
Agora, gente, eu não vou começar a calcular, tá? Eu só vou colocar cada um no seu devido lugar. Então, eu tenho o B, eu acabei de achar o B. O B é o 3. Então, é 3, só que esse B tá elevado ao quadrado, então eu vou botar o quadrado também, ok? Menos 4 da fórmula, o menos é da fórmula e o 4 também. Quem que é o meu A? O meu A é o 2, então, vezes 2. Vezes o meu C, que quem que é o meu C? É 1. Ok? Então, tá assim. Agora, a gente vai começar a calcular. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. Menos. Agora, eu posso fazer o vezes, tá? 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 1 vai dar 8. Então, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. O meu delta, então, deu 9 menos 8, 1. Este é o resultado do meu delta. Ele deu o quê aqui? Positivo, ou seja, eu vou ter duas raízes diferentes, ok? Vamos para o segundo aqui. Agora, eu não vou colocar a formulazinha aqui, tá? Já vou colocar direto. Delta é igual B ao quadrado. B ao quadrado. 4 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o meu A, que é 2, vezes o meu C, que também é 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 2, dá 8. Opa! 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 16, eu vou ter que meu delta é 0. Quando o delta é 0, eu vou ter uma única raiz. Ok? E vamos para a última, tá? Então, vamos ver aqui quem que é o A. Quem que é o meu A? Quem tá na frente do x ao quadrado. Professora, não tem ninguém na frente do x quadrado. Tem o x quadrado ali? Tem. Então, é 1. Tá? O meu 1zinho tá escondido ali. Quem que é o meu B? Quem tá na frente do x? Menos 2. E quem que é o meu C? É o 3, que é o número sozinho. Agora, vamos colocar na fórmula. B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2, eu vou ter que fazer assim, tá? Colocar dentro do parênteses, ao quadrado. Gente, eu tô tremendo. Menos 4 da fórmula, vezes o meu A, quem que é o meu A? É 1, vezes o meu C, que é 3. Ok? Então, vamos lá. Delta vai ser igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Tá? Gente, eu tô numa tremulição que não dá? Que é isso? Vamos ver se assim eu consigo. Misericórdia. 2 vezes 2, que é 4. Professora, mas e o sinal? Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Então, dá mais 4. Menos da fórmula, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, vai ficar 12. E agora? Eu tenho 4 menos 12. Essa minha resposta vai ser positiva ou negativa? Então, vai ser o quê? Negativa, tá? Por quê? Eu vou levar o sinal do número maior, que é o 12. E é menos. Ok? Então, 12 menos 4 vai dar... Opa!
8. Então, a minha resposta deu menos 8. Delta negativo não tem raiz. Agora, né, que nós já conseguimos encontrar os coeficientes, calcular o delta, saber se vai ser para cima ou para baixo, a gente vai ter condição, então, de calcular Bhaskara, ou seja, encontrar as raízes. Aqui a gente só sabe se vai ser para cima ou para baixo e quantas raízes, né, ela vai ter, ou se não vai ter nenhuma, ok? Para encontrar agora as raízes, a gente tem que resolver uma fórmula bem conhecida, né? A Bhaskara, a famosa Bhaskara, ok? Então, ela é dada pela seguinte fórmula: x igual menos b, eu já tenho, né? Mais ou menos a raiz do meu delta, que eu também já sei calcular. Tudo isso dividido por 2 vezes o meu a, que eu também já tenho. Então, vamos determinar agora as raízes da equação seguinte. Antes de tudo, lembra que eu falei? Vamos determinar quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c. Quem que é o a? Quem está na frente do x quadrado. Não tem ninguém na frente do x quadrado, mas existe um x quadrado, então é o 1. O b é quem está na frente do x. Quem está na frente do x é o menos 5, não vamos esquecer do sinal. E o c é o número que está sozinho, que é o 4. Ok? Tem o a, tem o b e tem o c. Agora vamos determinar o meu delta. Gente, a gente vai fazer por parte, tá? Mas já tem a opção de fazer direto aqui dentro da fórmula. Mas como vocês ainda estão, né, começando nesse assunto, alguns já viram, mas não lembram, alguns nunca viram, tá? Então, vamos começar por partes. Então, vamos determinar os coeficientes, depois achamos o delta e, por fim, colocamos tudo na fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. A fórmula do delta é... Qual que é lá? B ao quadrado menos 4 vezes o meu a vezes o c. Então, o meu delta vai ser... Quem que é o meu b? É menos 5, então... Menos 5 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o meu a, que é 1, vezes o meu c, que é 4. Delta vai ser igual a 5 vezes 5 dá 25, tá? Menos da fórmula, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16 dá 9. Ok? Então, já tenho o meu delta. Agora, a gente vai ter como colocar na fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tem o a, tem o b e tem o delta. Fechou, matei tudo. Quem que é o meu b? É menos 5. Professora, já tenho menos aqui. Posso deixar sem? Vamos lá. É menos da fórmula o b. O meu b é menos 5. Ah, professora, agora eu vou ter menos com menos. Sim, mas depois a gente faz a regrinha do sinal. Mais ou menos, também da fórmula, a raiz quadrada do meu delta. O meu delta é 9, tá? Só tô montando. Agora, tudo isso dividido por 2 vezes da fórmula, o meu a. O meu a que é 1. Ok? Vamos continuar aqui embaixo. Menos com menos vai dar mais. Não posso ter 2 sinais assim, senão dá briga, tá? Então, vai ficar mais 5. O mais ou menos é da fórmula. No finalzinho, a gente vai ver o porquê que ele tá aqui, tá? Mais ou menos a raiz quadrada do meu 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? Quem falou 3, acertou. Acertou, miserável. Tá?
2 vezes 1, 2. Por que que eu tenho esse mais ou menos aqui da fórmula? Porque assim, geralmente a gente vai ter duas raízes, tá? Porque é uma equação do segundo grau, tá? Então, de grau 2. Então, por isso que eu tenho mais ou menos. Ou uma vai ser positiva, a outra negativa. Não quer dizer que tem que ser uma positiva e uma negativa, tá, gente? Mas vamos lá. A gente já viu que o meu delta deu positivo. Quando o delta é positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. Então, vamos lá. Agora, eu vou tentar com o maisinho aqui e vou esquecer o menos. Vou ter x igual a 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3 dá 8, dividido por 2, que dá 4. Achei uma raiz. Agora, eu vou achar outra. Como que eu vou achar outra? Vou desconsiderar esse sinal de mais e vou considerar apenas o de menos. Então, eu vou ter um outro x como sendo 5. Em vez de mais, eu vou colocar menos 3 dividido por 2. Bem esmagado aqui. 5 menos 3 dá 2. Dividido por 2 vai dar 1. Achei a minha outra raiz. Então, eu vou ter que x1 é 4 e x2 é 1. Achei as minhas raízes da equação. Assim, tudo isso aqui são contas básicas, tá? Conta de multiplicação, conta de subtração, de soma, tá? De divisão. São tudo contas básicas. A única coisa ruim é por quê? Porque são várias continhas. E se perder numa aqui, vai levar tudo errado, tá? Então, tem que ter bastante atenção. Por isso que a gente fala, faz por partes. Não faz tudo junto, tá? Claro, quem consegue, assim, não, professora, eu já consigo, é fácil pra mim. Não, tudo bem, tá? Então, assim, primeiro, né, vocês vão ter que separar quem que é o A, o B e o C. Determinar os coeficientes, A, B e C. Depois, resolve o delta. Depois do delta, só jogar na formulazinha de Bhaskara. Tenho mais um exemplo aqui pra vocês, tá? Assim, eu só vou passar 2 exemplos da fórmula de Bhaskara, porque provavelmente a prova de vocês vão ter só 2 questões disso, tá? Mais ou menos. Então, vamos lá. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? O A, quem tá na frente do x², 3. Quem que é o B? Quem tá na frente do x, que é 6. E quem que é o C? É o número sozinho, 3. Vamos agora para o delta. B² menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser B² é 6². Menos 4 da fórmula vezes o A, que é 3. Vezes o C, que também é 3. Então, vamos lá. 6² é 6 vezes 6, 36. Menos 4. Opa! Não era pra botar o 4, mas agora vai. 4 vezes 3 vezes 3 dá 9. 36 menos 4 vezes 9 dá 36. Então, o meu delta deu 0. Quando o delta dá 0, gente, o que que acontece? Delta 0, uma raiz. Tá? Uma única raiz. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar na fórmula de Bhaskara. Já tenho meus coeficientes e tenho meu delta. E já sei que é uma raiz. Então, eu não preciso fazer estes 2 casos aqui. Porque vão dar a mesma resposta, mas eu vou fazer para vocês verem isso. Então, vamos lá. Menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A, tá? Então, vamos lá. Quem que é o meu B? É 6, então é menos 6. Mais ou menos a raiz do meu delta, que é 0. Dividido por 2 vezes o meu A. Quem que é o meu A? 3. Então, menos 6
mais ou menos, raiz de 0 é 0. 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui eu tenho que x vai ser menos 6, agora eu vou somar com 0. Mais 0 dividido, menos 6, por 6. Menos 6 mais 0 vai dar menos 6. Dividido por 6 vai dar menos 1. Nunca esqueçam do sinal, tá? O sinal pode complicar tudo lá no final. Agora, vamos fazer com o menos aqui, ok? Então, vai ficar menos 6 menos 0, dividido por 6. Menos 6 com menos 0 continua sendo menos 6. Dividido por 6 vai dar menos 1. Então, as duas raízes são iguais. Olha só que coisa mágica. Fechou, gente? Esse é o assunto de matemática. Então, voltando aqui, equação do segundo grau, ela tem que ter esse x ao quadrado aqui, tá? Não precisa ter todos os termos, desde que tenha o ax quadrado, tá? Tem o x quadrado, o resto não importa. Ela pode ser completa ou incompleta, desde que tenha o x quadrado. Pode ser, o gráfico dela pode ser para baixo, triste, ou para cima, feliz. Triste, né? Para baixo, o A vai ser negativo. Para cima, o A é positivo, tá? Ela pode ter 3 opções: 2 raízes, não tem raiz, ou uma única raiz. Tudo isso vai depender do delta. Delta positivo, 2 raízes diferentes. Delta igual a 0, uma única raiz, como a gente acabou de ver. Delta negativo, não tem raiz, tá? Aí, para calcular o delta, a gente tem que tirar quem que é o A, o B e o C, os coeficientes, coloca na fórmula e a gente vai ter o delta. Depois, tendo o delta e os coeficientes, óbvio, né? A gente vai colocar na fórmula de Bhaskara para determinar as raízes da equação. Fechou?